Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Mário Coelho e aqui, você sabe, tem notícia, novidade, informação e opinião relacionados ao nosso Vascão todos os dias, em primeira mão e com exclusividade para você, torcedor do Vasco espalhado pelo Brasil inteiro. O nosso vídeo de hoje a gente vai analisar, né, a situação horrorosa que o Vasco se encontra nesse momento na competição, né, com pouquíssimas chances de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. Vamos dar uma olhada na tabela e também nas próximas 6 rodadas que o Vasco tem pela frente, precisando de 6 vitórias. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E também vamos analisar a situação do clube, o futuro do Vasco, caso se confirme, né, a continuação na Série B do ano que vem. Então já convido todos vocês a acompanharem o nosso vídeo aqui até o final. Como sempre também eu peço a sua ajuda e a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida no nosso vídeo. E você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, né, buscando aí tudo o que acontece em relação ao Vasco da Gama, já aproveita e corre aqui embaixo, se inscreva no canal do botãozinho vermelho e não esqueça também de ativar o sininho de notificações, que fica ali logo ao lado do botãozinho vermelho, para que você sempre receba todos os avisos do YouTube assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui. Combinado? Então, vamos começar o vídeo, né, dando uma analisada na situação de momento, né, o Vasco aí que infelizmente, mais uma vez, acabou desperdiçando uma ótima oportunidade de se aproximar dos 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. A rodada foi excelente para o Vasco, todos os adversários que estavam na nossa frente ou empataram ou perderam as suas partidas, mas, como de praxe, o Vasco voltou a tropeçar, o Vasco voltou a dar mole e perdeu um jogo dentro de casa contra um adversário direto nessa briga e acabou caindo da 6ª colocação para o 8º lugar. E o pior de tudo é que o Vasco nesse momento fica a 6 pontos, a 2 vitórias do 4º colocado, que é o Goiás com 53, o Vasco tem 47. Ou seja, as chances de classificação, as chances de retorno do Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem caíram de 20%, que já era complicado, já era difícil, para apenas 4% nesse momento. E por quê? Porque agora o Vasco tem nada mais, nada menos do que ganhar todos os seus jogos. O Vasco tem 6 partidas pela frente e tem que conseguir 6 vitórias, ou seja, 100% de aproveitamento. E eu vou ser sincero, eu vou ser aqui humilde com vocês, as chances de isso acontecer são praticamente zero, são praticamente nulas, até porque até agora, nessa temporada, o Vasco não conseguiu encaixar uma sequência aí de 3 vitórias por mais de 2 vezes. Ou seja, realmente aí é muito triste, é muito complicado. Esses 6 jogos aí que o Vasco tem pela frente são contra o Guarani, nessa quinta-feira fora de casa, um jogo dificílimo. O Guarani ganhou aí nessa última rodada, né? Passou o Vasco, encostou ali no grupo da frente. Depois o Vasco volta para o Rio de Janeiro para encarar nada mais, nada menos o 2º colocado, o nosso rival, o Botafogo, que vem numa sequência muito boa. Mais um jogo aí praticamente difícil de acreditar que a gente vai vencer, apesar do Botafogo ser freguês, apesar do Botafogo jogar em São Januário e ter dificuldades contra o Vasco no nosso estádio. A situação é muito complicada. Depois o Vasco tem mais um jogo em casa contra o Vitória da Bahia, né? Até lá pode ser que a gente nem esteja mais brigando, né, por essa vaga, dependendo dos jogos contra o Guarani e contra o Botafogo. E para fechar o Campeonato Brasileiro, o Vasco tem 3 jogos. 2 fora de casa contra Vila Nova e contra o Londrina e 1 em São Januário contra o Remo. Então, situação muito, muito, muito delicada, muito difícil, né? A gente tem a volta do Nenê no próximo jogo, mas como eu falei, cara, a moral, a confiança dos próprios jogadores, a gente teve algumas informações de que o próprio elenco já jogou a toalha, jogadores ali que têm uma influência hoje grande dentro do grupo já estão desmotivados, e outros jogadores que estão com o seu contrato terminando agora no final do ano, Morato, Léo Jabá, Zeca, Hernando, Valber, são jogadores que já não têm o menor interesse
em estar vestindo a camisa do Vasco, não tem a menor intenção, né, de conseguir levar o Vasco de volta para a Série A, porque sabem que não irão continuar no clube na temporada do ano que vem. Então o Fernando Diniz tem um trabalho aí muito árduo, muito difícil, até acredito que o Fernando Diniz até deveria explorar mais a base nesse final de temporada, até porque as chances de acesso são praticamente zero, né? E como eu falei, tem jogadores que estão no grupo nesse momento que não tem, primeiro, a menor qualidade e a menor condição de vestir e honrar essa camisa. E segundo, não estão pensando, não estão focados em ajudar o Vasco. Então é uma combinação de coisas ruins, é uma combinação de coisas que não deveriam ter sido feitas no começo da temporada, né? Um planejamento muito ruim que culminou nesse momento aí com essa tragédia que é mais um ano o Vasco sendo rebaixado, entre aspas, né? Porque vamos ficar na Série B e perdendo, né? Mais uma temporada que a gente podia estar brigando entre os grandes clubes de futebol brasileiro. Antes da gente passar para o próximo assunto aqui, que também é importante, eu queria lembrar a todos vocês que hoje à tarde tem vídeo normalmente, vamos fazer um vídeo sobre as notícias do dia, mas que a partir de hoje faremos lives praticamente diárias aqui no canal a partir das 8h30 da noite. Então hoje à noite vamos fazer uma live, vamos trocar uma ideia, vamos conversar e o intuito dessas lives será único e exclusivo como nós, torcedores, como nós, sócios do Vasco, poderemos ajudar o nosso clube. Então eu conto com a sua presença, eu conto com a sua ajuda, eu conto com você participando dos nossos programas. Então muito importante que você vascaíno, que ainda acredita, você vascaíno que ainda tem o amor, a esperança, o respeito, quer ver o Vasco voltando a ser Vasco, vamos participar das nossas lives aqui diárias, vamos comentar, vamos divulgar, vamos trazer novos vascaínos, que é importante. O Vasco pode ter perdido diversas batalhas, mas a guerra eu tenho certeza que nós iremos vencer no final. Então conto com você hoje à noite aí para a gente poder começar essas lives diárias, né? 8h30 da noite. Ativa aqui, ó, o sininho de notificação para você receber aquele aviso do YouTube assim que a gente entrar ao vivo aí. Terá sorteio, a gente vai arrecadar fundos também para fazer doações aí no final do ano de cestas básicas, de brinquedos para crianças aí no Natal. Então conto com a sua presença. E agora vamos falar sobre o futuro do Vasco, né? Inclusive nas nossas lives a gente vai falar muito sobre isso, mas eu queria comentar nesse vídeo, né? Com a situação atual, a atual diretoria do presidente Jorge Salgado já projeta uma perda de 78 milhões de reais que iriam entrar no Vasco na temporada que vem, caso o clube voltasse para a Série A do Campeonato Brasileiro. E o que eu posso falar para vocês é o seguinte, cara. Eu venho falando isso desde o começo do ano, eu venho batendo na mesma tecla desde a época que o Campelo virou presidente do Vasco. Austeridade, a galera que não sabe o que é austeridade é quando você quer fazer uma política de corte de custos e não gastar muito dinheiro. É uma política interessante, é uma política que, feita de uma forma inteligente, pode dar certo. Porém, tem um grande ponto nessa questão. Você, para poder aplicar esse tipo de política, esse tipo de administração, esse tipo de gestão, você não pode esquecer que você ainda assim precisa investir no que traz lucro para o Vasco. E o que traz lucro para o Vasco é o futebol. O que traz título, torcedor, sócio, mídia, patrocínio, investimento é o futebol. E eles, a atual diretoria, a diretoria anterior, a do Alexandre Campelo, eles decidiram que o futebol não deveria ter investimento. E esse ano, o Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, uma Série B horrorosa. Não venha você me dizer que foi uma Série B difícil, porque não foi. Visse os números, olhe a tabela, uma das piores Séries B de todos os tempos. A diretoria do Vasco decidiu que iria não só aplicar uma política de austeridade no futebol, como fazer contratos de produtividade com jogadores que não serviam para outros times, jogadores aí que não tinham espaço em outros clubes. Vou citar aqui apenas 6 jogadores para vocês poderem aqui lembrarem. Vamos lá, começando pelo Morato. Morato veio para o Vasco, política de austeridade, contrato de produtividade. O Morato não servia para o Bragantino nem para o São Paulo. Vamos lá, Hernando, grande zagueiro Hernando, contratado aí, elogiado demais pelo Alexandre Pássaro.
ele não servia para o Bahia. É isso mesmo, o Hernando não servia, não jogava, era reserva do reserva no Bahia. Marquinhos Gabriel, nosso jogador titular absoluto, com todos os treinadores que passaram. Até que agora o Fernando Diniz evoluiu um pouquinho jogando de segundo volante, mas é um jogador que, na minha opinião, não deveria estar vestindo a camisa do Vasco. Por quê? Porque no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, não servia. Mas para o Vasco é titular absoluto. No Vasco tem cadeira cativa. Vamos lá, Zeca, outro que no Vasco tem cadeira cativa, titular em todos os jogos. Não servia para o Bahia. Mais um que no Bahia não tinha vaga, mas no Vasco é titular absoluto. Nosso goleiro aí, o Vanderlei, para o Grêmio não presta, para o Vasco foi titular praticamente a temporada inteira. O Vasco podia ter investido num goleiro mais jovem ou num outro goleiro mais experiente, mas, porra, traz um Vanderlei que nenhum time do futebol brasileiro queria. Outro que a gente vai citar aqui, Michel, que veio do Grêmio. Cadê o cara? A gente jogou 3 vezes com a camisa do Vasco e foi pro departamento médico. E aí, o Rômulo, outro, que tá aí no elenco, todos com contrato de produtividade. Todos com contrato. É esse o Vasco. Esse foi o investimento que você, Alexandre Pássaro, foi contratado para montar um time vencedor, para voltar para a Série A. Esse é o time que você fez e que você está orgulhoso, que se diz aí o melhor elenco da Série B. É esse o Vasco. Você, torcedor vascaíno, está orgulhoso desse time? Você acha que deu certo tudo que aconteceu? E outra, você acredita que uma pessoa que montou esse time com esses jogadores, com essas contratações, com acordos com empresários, deva continuar para a próxima temporada, tendo em vista que esse ano já foi ruim e ano que vem com 78 milhões de reais a menos? Você acha que ele vai fazer o quê? Então eu acho que a atual diretoria tem que tomar vergonha na cara, tem que ter um pouquinho de consciência e, primeiro, já mandar esse Alexandre Pássaro embora. Segundo, se vocês têm um mínimo de vascaínidade, vocês deveriam convocar uma nova eleição, mas muito provavelmente vocês não vão fazer isso, porque vocês não querem deixar a teta, porque vocês querem mamar na teta até onde não puder mais. Então, que vocês tenham um mínimo de vascaínidade e comecem a projetar o Vasco do ano que vem agora, para que a gente não se torne um Cruzeiro e aceite ficar numa Série B mais um ano, porque o torcedor do Vasco já não aguenta mais. Então, infelizmente, é mais um desabafo, é mais um dia triste, é mais um dia complicado. Eu peço a todos vocês que não desistam, que não parem de acreditar, porque se o torcedor do Vasco desistir, é isso que quem tá lá dentro mais quer, porque aí sim que eles vão tomar o clube para eles, e aí sim que o Vasco vai fechar a porta de uma vez por todas. Então, conto com a sua coragem, conto com sua ajuda e principalmente com o seu respeito, com o seu amor pela nossa instituição. Como eu falei, não vamos desistir. Corre aqui embaixo, ativa o sininho de notificações que nós vamos brigar e vamos tirar o Vasco e vamos tirar essa corja lá de dentro. Um grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!